Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Estou eu aqui mais uma semana, nesse semanário de evangelioterapia que eu chamo. Eu sou Tatiane Machado, estou aqui para conversar com vocês sobre a carta de cura. Muita gente por aí chama de carta mágica, porque parece mágica mesmo, mas não é mágica. É neurociência, é física quântica, como eu disse para vocês. Aqui nós não vamos falar de religião, apesar de que eu estou aqui com a camisa do evangelho, né? Porque eu trabalho com a evangelioterapia para mim, para me cuidar, para o cuidado de si. Mas, independente do que vocês acreditam, vocês se conectem o que vocês acharem melhor. Se conectem com Deus. A física quântica chama de vácuo quântico. Se conecte com Jesus, se conecte com a Irmã Dulce, com o Chico Xavier, com os orixás dos nossos irmãos do Candomblé, da Umbanda. Se conectem o que vocês acharem melhor. Importante é a conexão espiritual. Essa semana meu filho disse bem assim, tem 11 anos, 12 anos, eita, não me acostumei, ele fez 12 anos essa semana. E ele disse, mãe, eu acho que eu sou ateu. Aí eu disse, não tem problema. Ele, você não acha que é problema não, eu ser ateu? Eu disse, não, você pode fazer suas escolhas, né? Só estou lhe mostrando o evangelho, porque é o que eu acredito, eu tenho que lhe mostrar. Mas você decide o que você vai ser, né? Vai querer ser. A única coisa que eu lhe peço é que você não perca a fé. Aí ele disse bem assim, mas como, mãe? Se você é ateu, como não vou perder a fé? Eu não perca a fé em você, meu filho. Não perca a fé naquilo que você é capaz de fazer, porque Jesus disse, vós sois deuses. Então, nunca perca a fé. Você pode ser o que você quiser, siga qualquer caminho, mas não perca a fé. Se não tiver fé em nada, tenha fé em você. Essa foi a conversa que eu tive com ele. Porque a gente tem que respeitar as escolhas, né? Nós temos livre-arbítrio, precisamos respeitar as escolhas. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre essa carta, que foi algo que foi importante para mim. Então, como eu falei, esse canal eu criei justamente para isso, para conversar com vocês do que fez bem para mim, tem feito bem para mim, e aí eu quero passar para cada um de vocês. Essa carta é o seguinte, pegando uma parte do evangelho, como eu falei para vocês, para mim tem se feito muito bem a evangelioterapia, mas não esqueçam, cada um procurem a terapia que faz melhor para vocês. Todas as terapias são fantásticas, psiquiatras, psicoterapeutas, os terapeutas em geral, reiki, várias coisas que tem por aí, procurem, façam o que for melhor, o que melhor encaixe com você, porque cada ser humano é único. Mas para mim tem feito muito bem, por isso que eu estou aqui dividindo com vocês. Na evangelioterapia, a gente vai pegando partes do evangelho e vai trabalhando essas partes. Uma das partes que eu acho mais importante é quando Jesus diz, se orardes com fé, acreditando que já é teu, tudo vos será dado. Tudo é tudo, gente. Jesus disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, já viram uma sementezinha de mostarda bem pequenininha, depois torna uma árvore estrondosa. Uma fé desse tamanhozinho aqui, você pode mover montanhas. Então, nunca percam a fé. Então, se orardes com fé, acreditando que já é seu, tudo vos será dado, é onde eu me apeguei para fazer essa carta. A historinha é a seguinte, todos nós temos momentos difíceis, né, de doença, de tudo. Mas como vocês sabem, eu estou fazendo um doutorado, então, para mim, ficar sem ler, sem estudar, é muito complicado, porque vai acumulando, né, vai fazendo acúmulo do serviço. Perdão. Aí eu tive uma infecção nos olhos, eu não sabia o que era, esse olho começou a lacrimejar, eu procurei a oftalmologista, ela passou uns colírios e fez exame de vista, troquei de óculos, tudo dentro dos conformes. Mas, mesmo usando os colírios que ela passou, só fez piorar. E eu não conseguia ler nada, eu sei que eu passei 60 dias nessa situação, sem poder ler nada, sem poder estudar, sem poder fazer muitas coisas. O que aconteceu comigo? Mandei mensagem para a secretária da oftalmologista pedindo uma consulta. Isso foi em junho para julho. E ela disse, olha, ela saiu de férias, só volta no final de julho e início de agosto. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar mais de um mês com esses olhos desse jeito, infeccionados desse jeito? Como é que eu faço? Eu preciso ler, meu trabalho é esse, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar com meus olhos, né? Não tenho como não fazer isso. E aí o desespero bateu, né? Obviamente, como batem todos nós. Mas, já praticando da evangelioterapia, comecei a escrever. Por quê? Eu, na verdade, aproveitei esse processo de reclusão, digamos assim, porque foram muitas coisas que aconteceram. O olho foi um dos fatores, mas teve outros fatores inflamatórios que eu vou deixar para depois, mas que eu vou conversando com vocês.
essa questão do olho me fez ficar estudando cada vez mais o que eu já vinha estudando, neurociência, física quântica. Como eu não podia ler, então o que é que eu fiz? Fiquei ouvindo muito podcast ligado à espiritualidade, ligado à física quântica, ligado à neurociência, fiquei escutando, porque a minha tese, eu não tinha nada para escutar sobre a minha tese, a não ser sobre o cinema, porque eu trabalho com cinema, então eu escutava um pouquinho de cinema, mas o que eu estou fazendo ninguém fez ainda, então não tinha como estudar para a tese. Então eu disse, eu vou aproveitar esse momento e vou cuidar aqui do meu lado espiritual. E fui fazendo esses estudos. E nesse meio tempo, a neurociência, comecei a entender como que trabalha o nosso cérebro a partir da neurociência. E muitos especialistas foram dizendo com relação ao nosso subconsciente, como que a gente reprograma o nosso subconsciente, porque a maioria deles concorda que nós somos comandados por 95% do nosso subconsciente, é quem comanda a nossa vida. O nosso consciente é só 5%. Algumas pessoas chegam até 10%. Mas a grande maioria de nós são 5% de consciência. O resto é comandado pelo subconsciente. Mais ou menos assim, entre aspas, no automático que a gente age. Algumas reações que a gente tem. Muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente diz, mas não sei como é que eu tive essa reação, porque já está gravado no subconsciente. E aí a gente pode conversar sobre isso mais vezes. Mas o ponto que eu quero chegar, que é a carta de cura, é que estudando isso tudo e vendo como o cérebro trabalha, porque o nosso cérebro ele não entende o que é passado e o que é futuro, ele só entende o momento presente. E o cérebro também não compreende o que está acontecendo de fato, o que é ficção. Por isso que quando a gente assiste um filme, a gente se emociona, a gente parece que está dentro da história, porque o cérebro não compreende se a gente está vivendo aquilo ou não. Por isso que muita gente sofre em memórias do passado, porque quando ela traz à tona aquela memória de dor que ela sofreu, o cérebro sofre novamente. Então, por isso que é muito sofrimento ficar trazendo memórias do passado. Aí, o exercício foi o seguinte, escrever uma carta, que eu chamei de carta de cura. Como eu falei, pela internet tem um bocado de gente falando algumas coisas, mas eu quis trazer, porque foi uma experiência minha, que deu muito certo para mim, que foi escrever na forma que Jesus disse, né? Vamos orar com fé, acreditando que ele já fez isso várias vezes. Em várias passagens do Evangelho você vê que ele ia fazer a cura, ele já agradecia a Deus antes de acontecer. Então é isso que a gente precisa fazer. Como no vídeo anterior eu falei para vocês, né? A tudo dai graça, tudo é tudo mesmo. Então eu conversava muito com Deus, eu mandava o WhatsApp para Deus e fazia introspecção para escutar a resposta de Deus, que Deus sempre manda mensagem de volta e a gente que está muito atribulado não escuta. Mas essa carta eu escrevia: gratidão, Deus, por ter me curado. Gratidão por fazer com que os meus olhos estejam super saudáveis. Gratidão porque eu voltei a escrever minha tese. Eu sou muito grata porque eu estou bem de saúde. E fui escrevendo nesse sentido, por isso que eu chamo carta de cura. Como eu não podia ficar lendo essa carta, eu aconselho que leiam, porque é importante, né? A neurociência também explica aqui. Você precisa de 21 dias, então eu aconselho que leia depois que escrever, com todos os detalhes, quanto mais detalhe melhor. Leia por 21 dias. Aí o que foi que eu fiz? Eu gravei um áudio no celular e botava fone de ouvido todo dia, escutava todos os dias aquela carta, agradecendo a Deus por toda a minha cura, por tudo. E fui fazendo meditação e outras técnicas. Mas o que é mais interessante é que vai tendo insights na sua cabeça, que eu digo que é a resposta do WhatsApp de Deus, mas tem os mentores espirituais, tem pessoas que acreditam em anjo da guarda, não importa o nome, gente. O seu eu interior, a sua centelha divina vai se comunicar com você nesse momento em que você vai estar concentrado no processo de gratidão, que é a melhor oração. Então, escrevendo essa carta e escutando, eu fui tendo insights. A médica tinha deixado um protocolo de vários exames para eu fazer. Então, eu fui atrás desses exames. Esses exames foram uns 20 exames com relação aos olhos, né? À vista. E esses exames, eles não detectaram nada assim, né? Grave, porque os médicos lá no hospital de olhos já ia falando, e dizendo, não, a sua médica vai avaliar aqui, papapá. Só que o olho só ficava inchando, vermelho, inchando, e eu nada. Então, nesses processos, nessa carta de cura, foi vindo os insights. E um dos insights foi, vou procurar uma telemedicina. Quando eu fui procurar a telemedicina, que graças a Deus o plano de saúde cobre, não tinha vaga também imediatamente. Eu achei para uns dias mais na frente. Aí o que é que aconteceu? Como eu não tinha essa vaga imediatamente e os olhos só inchando,
E eu fazendo essa carta de cura, né, escutando essa carta de cura todos os dias, eu tive o insight de ir numa farmácia e implorar lá para a farmacêutica, porque eu não sabia mais o que fazer. Levei os exames. E isso, gente, já tinha já uns 60 dias. Isso acontecendo, né? O processo que aqui não dá para falar exatamente tudo, mas nesse processo desses 60 dias foi acontecendo essas várias outras coisas, que é coluna, uma inflamação nos pés, que eu não conseguia caminhar, um monte de coisa. Meu corpo estava todo inflamado. E eu coloquei na carta tudo isso, né? Agradecendo. Só sei que nesses insights, fui na farmacêutica, fui conversar com ela e disse a situação. Ela disse, olha, isso é um antibiótico, mas eu não posso vender porque é só com receita médica. Aí eu expliquei ela a situação. Minha médica tá de férias. Eu tentei telemedicina, mas também não tem vaga agora. Eu não tô aguentando mais. Contei toda ela a situação. E aí ela se sensibilizou e disse, olha, eu vou lhe vender. Aí você vai trazer a receita depois, certo? Aí eu disse, pronto. Menina, desse colírio, ela me explicou como é que usava esse colírio antibiótico. 2 dias eu já tava já super bem. Mas usei os 10 dias, como ela falou. E aí chegou a consulta da telemedicina, eu contei a situação. Aí ela passou a receita, mas aí ela disse, esse realmente era um remédio. Aí ela me explicou algo que eu não sabia, que era, você teve um processo de um inflamatório de olho seco, que é o seguinte, primeiro, questão da água, tem que beber bastante água. E segundo, usar computador demais, porque como estou escrevendo uma tese, né? Usar computador sem piscar, sem hidratar. E aí o que foi que aconteceu? O seu cérebro, ele entendeu que o seu olho estava seco, então mandou lágrimas de péssima qualidade. Eu nem sabia que lágrimas tinha qualidade, mas enfim, mandou lágrimas de péssima qualidade e isso fez seus olhos inflamarem, infeccionar. Por isso que só com antibiótico. Mas tá tudo certo, aí passou, me explicou. Então eu tenho que beber água, mais água do que antes. E água é maravilhoso, né? Mas a gente no dia a dia do trabalho a gente acaba esquecendo de beber água. Tenho que hidratar, colocar colírio que seja de hidratação a cada 2 horas. Não posso esquecer disso. Piscar durante o trabalho no computador, né? Fazer esses piscas assim que a gente acaba não fazendo, que a gente fica lá fixado na tela. Então tudo isso foram experiências que eu adquiri. Então por isso que eu tô dizendo, gente, o WhatsApp para Deus é o seguinte: Senhor, o que queres que eu aprenda com isso? O que queres me ensinar com esse? Eu tô falando Senhor, mas pode ser senhora também. Depois a gente pode ter uma conversa sobre Deus, porque cada um acredita de uma forma, mas para mim Deus não é um senhor velhinho lá no céu se metendo na vida da gente, não. A gente pode ter um papo depois só sobre isso. Mas nesse sentido de perguntar o que a vida, né? O que esse ser, essa energia que é de mim, que precisa de mim. Então foi onde eu tive também a ideia do canal, que foi maravilhoso, para estar aqui conversando com vocês e passando essas experiências. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou parar por aqui, mas a carta é uma carta fantástica. Eu não sei o momento que você está agora, meu irmão, minha irmã, não sei qual é o momento, mas se estiver com qualquer enfermidade, escreva. E o Evangelho diz que nós temos que orar com clareza. Então vamos ser claros naquilo que estamos pedindo a Deus, mas não com súplica, não com sofrimento, não com desespero, e sim com gratidão. Senhor, muito obrigada. De novo, conecte como vocês acharem melhor. Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa, Chico Xavier, Oxalá, quem vocês se concentrarem melhor, se conectarem. Jesus, Deus, o que for melhor para vocês. Mas escrevam, agradeço pela cura. E sinta a emoção de já estar curado, curada. Porque esse sentimento vai ficar impregnado. Tenho muitas coisas para falar para vocês. Tem uma tese de doutorado do Dr. Sérgio Felipe, que é um neurologista, sobre a glândula pineal. Quem quiser pesquisar, não estou ganhando nada para isso, é porque é muito interessante a tese dele. Que ele vai falar sobre essa comunicação da glândula pineal e como que a gente pode se comunicar com a espiritualidade. E esse processo da gratidão antes de acontecer faz com que a glândula pineal, né, esteja aberta para a questão da espiritualidade trabalhar em você, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Agradeçam sempre e pratiquem, faça essa técnica. Como diria minha avó Dadá, se não fizer bem, mal não faz. Eu garanto a vocês, por experiência própria e de outras pessoas que eu já passei por estar passando por situações difíceis e a pessoa depois me agradecer, porque realmente funciona.
Aí vocês podem pesquisar com relação à neurociência e à escrita, como é que o nosso cérebro funciona. Eu quero desejar a vocês cura interior. Fiquem na paz e qualquer coisa vocês podem deixar aí um comentário, que assim que der eu respondo. A vida de um doutorando não é fácil, né? De uma doutoranda não é fácil. Como mãe também, a gente tem nossas responsabilidades como mãe. Mas eu estou aqui para contribuir com a vida das pessoas, com a evangelioterapia, porque é assim que eu me sinto bem, me sinto feliz, me sinto curada. Um abraço, até a próxima.